Olá, eu sou Vitor Taveira. Está começando mais um Política S, programa do Século Diário sobre política e poder, que está no ar no YouTube, nas plataformas de áudio e também no séculodiario.com.br. Você que nos acompanha, curta, comente, compartilhe, que isso ajuda também a difundir mais, a chegar, ter mais alcance do nosso programa. Hoje nós vamos conversar com a Paula Corradi, que é uma historiadora capixaba que tomou posse no dia 24 de novembro de 2023 como presidenta do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, um dos mais importantes, né, no campo da esquerda do Brasil hoje. Paula, bem-vinda, obrigado pelo tempo, pela conversa, disponibilidade de falar com a gente. Queria que você começasse falando um pouco da sua trajetória, né, de luta, de militância, que começa aqui no Espírito Santo, né? Isso. Primeiro, dar um grande salve aí para você, Vitor, e para todas as pessoas que estão também nos acompanhando, seja em qual plataforma estiver disponível, tanto no áudio quanto no YouTube. Quero agradecer muito pelo convite, dizer que eu era uma leitora assídua do Século Diário, quando acompanhava mais de perto a política do Espírito Santo, e quero dizer que vocês fazem um grande trabalho, deixar isso bem registrado aqui, que é importante ter uma mídia mais independente, que também que consiga passar informação a partir de outras visões e não só da visão da grande mídia. Então, quero parabenizar todos e todas aí pelo trabalho. E vou me apresentar, eu sou a Paula Corradi, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo, sou nascida e criada em Santo Inês. Peguei muito 606 da minha vida para fazer os corre da vida. E eu comecei a minha militância basicamente na Universidade Federal do Espírito Santo. Eu fiz o curso de História. Eu não sou uma pessoa ligada a nenhum tipo de... Meu pai e minha mãe não são ligados à política. Então, a minha trajetória começa mesmo já na universidade, onde eu tive mais contato. Então, eu fui do Centro Acadêmico de História, o Glorioso Cálice, que é o Centro Acadêmico Livre de História da UFES, e militei também na Federação do Movimento Estudantil de História. Foram os dois espaços em que eu mais participei quando eu era do movimento estudantil. E aí, quando eu saí, eu me tornei professora por formação, e hoje eu estou licenciada da cadeira que eu tenho na rede estadual. Sou professora de ensino básico da rede estadual de ensino, também rede pública, e eu entrei também na militância no movimento sindical. Depois que eu saí, me filiei ao partido, que eu não achava muito legal ser do movimento estudantil, ser do partido, tinha umas coisinhas assim, era mais complicado para mim, então eu esperei me formar. É claro que hoje eu me mudei de opinião, né? Mudei de opinião, mas eu me formei, filiei, e aí entrei no movimento sindical e militei num coletivo chamado Coletivo Sindupes pela Base, e que foi um dos coletivos que fez aquela greve muito grande e importante que nós tivemos em 2014, que foi a última grande greve de professoras e professores do Estado do Espírito Santo. Então, depois eu vim para... Eu peguei licença, consegui uma licença do Estado. Em 2018, eu fui para São Paulo construir a campanha de presidencial do Guilherme Boulos e da Sônia Guajajara. Eu já tinha acabado de entrar na Executiva Nacional do PSOL, e aí acabei ficando, e agora sou a presidente do partido, que eu acredito muito, que é um orgulho imenso para mim também. E como é que foi esse processo de você começar a se engajar no partido e daí virar uma dirigente nacional? Você participava aqui e aí foi... Como é que foi essa experiência, assim, de ir adentrando, né, também nessa coisa da gestão partidária, né? Porque eh, muitas vezes tem especificidades e coisas que você tem que conhecer dessa máquina, tanto da máquina, digamos, governamental e tudo mais, as relações de poder, mas também da própria estrutura partidária, as suas bases, sua direção, né? Quando eu me filiei ao PSOL, a minha expectativa era atuar no movimento de educação. A gente tinha uma expectativa de criar um coletivo
partidário, essa ideia não foi muito adiante, mas a gente conseguiu construir um movimento, que foi mais importante ainda. Então, eu participei de uma gestão da executiva estadual do PSOL, que foi na época em que ocorreu o golpe contra a Dilma, mais ou menos, que lá para 2015 e 2016. E nesse período eu também já era da direção nacional do partido. E aí, em 2017, eu fui para a executiva nacional. Então, eu participei do diretório estadual, eu fui também, antes de 2016, depois da executiva estadual, diretório nacional e executiva nacional. Porque você já Foi estava mais ou assim, menos esse digamos, trajeto. antes de ser eleito presidente agora, você já estava, né, participando muito ativamente, diretamente da gestão do partido, e de alguma maneira você foi uma candidata, vamos dizer assim, da situação, né, da continuidade, Sim. porque o pessoal, assim como o PT, né, é um partido que tem grupos internos, tendências, queria falar um pouco disso depois, mas primeiro que você falasse, além da sua eleição para a presidência, quais foram as principais definições desse último congresso do PSOL, né, que aconteceu em outubro, não é isso? Foi eleito em outubro e assumiu agora no final de novembro. O que o partido tirou aí? Porque são os processos muito importantes, né? Especialmente na esquerda, né, onde há um processo mais participativo, né, de tomada de decisão. O que sai desse congresso? Os consensos e também os dissensos, né? O mais importante é que nós, embora sejamos um partido com essa característica que você apresentou, de ser um partido com tendências internas, tem uma pauta que é a unanimidade entre nós, que é o combate à extrema-direita. Todo partido se unifica em torno desse tema de dizer que o nosso principal desafio é superar a força política que a ultradireita tem no Brasil hoje. Então, esse é um consenso entre nós. Todo mundo sabe que no PSOL a tarefa prioritária nossa é essa, é a tarefa do nosso tempo, a tarefa política que nós vamos nos dedicar e vamos nos debruçar, que é fazer com que eles percam a força social que eles tenham hoje para a gente avançar. Nós estamos no período de retração, né? Então, para superar esse período, a gente precisa ganhar espaço na sociedade e hoje o nosso principal inimigo político é o ultradireita, o bolsonarismo. E esse é o grande consenso. O grande debate que foi em torno do partido tem em relação a como que o pessoal se relaciona com o governo Lula. Esse foi o grande tema do Congresso, o grande tema dos nossos debates, e os aspectos de balanço também. Então, o pessoal acertou ou errou quando decidiu não ter candidatura própria no primeiro turno. Né, na sua história, no Pela ano primeira vez na de história, 2022, sim, não foi, pela primeira vez não na foi lançada a história, candidatura. foi uma decisão que nos colocou em um lugar de desconforto, né? O conforto é lançar a candidatura própria, só que existe uma parte que entendia que as eleições, a parte do pessoal que entendia que as eleições não estavam ganhas, que teríamos dificuldades, e outra parte que dizia não, a gente pode demarcar e ir para o segundo turno e apoia, são eleições em 2 turnos, então eram posições que já antecipavam esse debate de como seria a relação do pessoal com o governo Lula. E por 67%, que também é uma marca histórica, né, a oposição no pessoal sempre teve acima de 40%, sempre foi uma oposição com muita força partidária, mas por 67% nós reunimos 53 mil pessoas em todo o Brasil, em plenárias, então as pessoas iam para um espaço político, a gente apresentava todas as teses, tinha um debate e votava. E nesse formato nós reunimos 53 mil pessoas, e dessas 53 mil, 67 disseram que nós temos que ser base do governo Lula, nós temos que permanecer na base do governo, por entender que a extrema-direita ainda tem força social, está mobilizada, e que é nosso papel fazer com que esse governo dê certo, para que a ultradireita não volte a governar o Brasil. E uma das nossas táticas para enfrentar isso é lutar para que o programa eleito nas urnas seja implementado.
Porque também nós temos um desafio muito grande, que é o Centrão no Brasil, que dita as regras e que define a agenda política, uma agenda que foi derrotada nas urnas, né, com o marco temporal, é o grande exemplo disso. As chantagens públicas em torno do governo, toda a pauta econômica que entra, o Centrão vai lá e tenta negociar algum cargo para entregar os votos. Então, esse tipo de política é algo também que a gente precisa enfrentar com muita seriedade no nosso país. É porque Então, uma coisa essa foi foi. a grande decisão do Congresso. Aham. Porque uma coisa foi o apoio à eleição do Lula, né? Primeira eleição, se em primeiro turno ou em segundo, depois, mas claro, depois de tomar a decisão foi consensuado, mas assim, também existe a questão da participação no governo, e muitas pessoas ainda têm dúvidas. O pessoal é parte do governo Lula, ele não é parte, ele é independente, ele é oposição. Como equacionar isso? Parece que não está consensuado, mas existe uma posição majoritária, digamos, e a posição majoritária é a posição oficial do partido, não é isso? É isso. E nós temos uma ministra no governo, né? Uhum. Nós somos base do governo, essa é a decisão que nós tomamos. Mas ser base do governo não significa ser acrítico, entendeu? Eu acho que é isso que existe uma grande confusão, como se você fosse base do governo, você não pode fazer uma crítica a um projeto que ele apresente. Não é essa a nossa leitura é que nós temos autonomia, né? Então, nós vamos fazer com que esse governo dê certo. E tudo que for progressivo, tudo que for dentro da nossa pauta política, que não entre em conflito com o que a gente acredita, é claro que nós vamos votar a favor sem o menor constrangimento, porque a gente quer ser aliado desse governo. E nós temos a ministra Sônia Guajajara, que foi a nossa co-candidata em 2018 também como ministra de Estado hoje, é uma ministra que muito nos orgulha, e a gente realmente acha que ela está fazendo diferença no governo federal. Ela é um grande orgulho para nós. Ela está colocando o ministério, construindo o ministério do zero, e ela está sendo extremamente competente e eficaz nesse sentido. Que é o Ministério dos Povos Total nossa Indígenas, né? confiança. Ministério dos Povos Exatamente. Indígenas. Como é que tem sido o posicionamento dos parlamentares no pessoal? O partido cresceu, né, nas últimas eleições. Hoje são 12? Acho que são 13. 13, né? Porque são 13 parlamentares. Há uma votação unitária, há liberdade para eles tomarem posições, tem sido colocado junto com o governo Lula, tem votado com algumas dissidências. A gente vota, em média, mais de 80% com o governo. Essa é a nossa média de votos aí, que o pessoal entrega para os projetos apresentados pelo governo. Então, nossa participação deixa muito nítida a nossa posição política de ser base do governo. E é claro que a bancada federal tem sua própria dinâmica, mas hoje a nossa maioria expressa no Congresso é uma maioria expressa na bancada também. Então, nós temos uma maioria de deputados que confirmam a política que o partido tirou no Congresso. Então, de fato, existe uma sintonia muito grande, mas existe também uma dinâmica da bancada em que a gente confia ali nas decisões tomadas, existem reuniões semanais e os deputados eles tiram posição, né? Então a liderança indica se vai manter o voto, se a gente vai fechar o voto, se vai liberar, isso aí faz parte da dinâmica, mas como disse, a média de votação de 80% deixa bem nítida a nossa posição de que somos sim base do governo. Você acha que essa posição não pode gerar rachas? Como é que vocês fazem para trabalhar essa unidade? Porque tem grupos que são muito críticos ao PT, né? Historicamente, até porque o partido surge, né, desse processo de saída do PT e tal, mas parece que essa configuração também, ao longo do tempo, vai mudando, né? Até porque a história vai mudando, né? A extrema-direita que existe hoje não era uma força naquela época, né? Então, eu vou falar uma coisa. Eu sou a primeira presidente do PSOL que nunca foi filiada ao PT. Todos os nossos outros foram. Eu Primeira acho que mulher isso diz também?
Teve a Heloísa Helena. A Heloísa Helena, sim. Ah, é, Verdade. mas eu fui a primeira que sempre foi do PSOL, eu nunca fui de outro partido. E eu acho que isso quer dizer algo sobre nós, né? Sobre os nossos processos internos. Eu sempre falo, mas eu não sou fruto de um processo individual, eu não me encontro nesse lugar, eu sou fruto de um processo coletivo. Tem a ver com uma série de posições políticas que o partido tomou, de construção de figuras de mulheres para dirigir o partido. Então, eu acho que isso também diz que nós conseguimos concluir um ciclo e eu acredito que hoje o pessoal não é mais caracterizado como um partido antipetista. Eu acho que nós somos vistos como o partido da nova esquerda, o partido que responde pautas do nosso tempo e como nós somos um partido com tendências, nós também temos vários debates internos, mas quando nós tiramos posição, todo mundo segue o que foi definido, como foi no caso da própria decisão de apoiar o Lula no primeiro turno. Então, até os que votaram contra fazer a campanha do Lula, apoiar o Lula no primeiro turno, no outro dia eu estava fazendo campanha normal, assim, acho que faz parte do processo político e eu acho, inclusive, saudável que a gente tenha uma variedade de posições. Eu acho que isso é uma virtude nossa, assim, porque enriquece o nosso debate. Mas no dia seguinte está todo mundo unificado para construir o partido. Eu tenho total convicção aí que os nossos companheiros e companheiras no dia seguinte estão prontos para fazer com que o pessoal se fortaleça. Interessante isso que você trouxe, né, com a primeira que não foi filiada ao PT, né, porque tem toda uma nova geração aí que vem surgindo. E é interessante, acho que o Juliano Medeiros já falava isso, né, te antecedeu na presidência, de que a direção do PSOL majoritariamente ela é jovem, né? Não jovem no sentido oficial ali, mas assim, uma direção de 30 e poucos, 40 e poucos anos, né? Que é algo incomum, né? Na maioria dos partidos do Brasil, onde geralmente são os próprios, inclusive parlamentares, que ocupam esse espaço, né? De poder. O que que isso indica? Por que que isso acontece no pessoal? O que que você acha que isso representa? Primeiro, eu acho isso uma qualidade extraordinária nossa, porque ao mesmo tempo que nós temos uma direção muito jovem, a gente também tem quadros políticos de muita experiência, que inclusive combateram a ditadura militar e que entenderam que era tempo de renovação. Então, nós somos um partido que conseguiu se renovar. Esse processo ele é muito difícil na política e, pelo que a gente vê por aí, o PSOL é um dos poucos partidos que, de fato, fez um processo de renovação dos seus quadros políticos, dos parlamentares. A gente tem uma série de parlamentares que representam essa renovação, até da própria direção partidária. Então, eu acredito que esse processo tem a ver também com o pessoal ter conquistado corações e mentes dos jovens que há 10 anos atrás eram jovens de verdade e que entraram no partido, quiseram construir lá nos seus 20 e poucos e agora com perto ali entre os 30 e 40 estão já na direção partidária e acredito que isso faz parte do nosso processo de compreender mesmo a esquerda que a gente precisa para o Brasil nesse momento, que tem que ser uma esquerda renovada, e não tem a ver com etarismo isso, tem a ver com renovação política, de pensar formas diferentes. Então, nós somos vistos como um partido que chamam de identitário, né? Mas nós não acreditamos nisso, porque nós acreditamos que as nossas pautas, as pautas que a gente defende, elas são a pauta do povo brasileiro. Porque não é a mesma coisa você ser uma mulher negra, pobre no Brasil, da classe trabalhadora, e ser uma mulher branca de classe média. São vidas completamente diferentes. E que a gente precisa responder a essas diferenças. Então, eu acredito muito que nós conseguimos entender que a pauta das mulheres era importante, que a luta dos trabalhadores ela é fundamental. Isso aí eu acho que é o grande tema da esquerda.
mas também a pauta de mulheres, negritude, LGBT, indígenas e a questão ambiental foi negligenciada por muitos anos e a gente conseguiu se conectar com esses movimentos. E eu acredito que esse seja o papel de uma esquerda renovada, que não tem a ver com etarismo, mas tem a ver de compreender as pautas do tempo. Né? Então, hoje não tem como falar de Brasil sem falar de uma classe trabalhadora diversa. A classe trabalhadora não é homogênea. Então, eu acho que tem um pouco a ver com isso, da gente compreender qual é o nosso papel, quais são quais respostas nós precisamos dar ao nosso tempo. Nesse sentido, os nossos mais experientes foram muito generosos em abrir espaço para que nós pudéssemos ocupar a política e renovar mesmo. A gente tem uma série de questões muito interessantes aí que o pessoal é um dos únicos partidos que trava o debate. Eu É, tenho muito orgulho do pessoal, é por isso que eu estou empolgada. E falando de né, nossos tempos, como é que está essa articulação do partido? Quais são as prioridades para essas eleições de 2024? Que elas são as eleições, quer dizer, sempre importantes, né? As últimas de 2022 foram um marco, agora a gente tem uma eleição que ainda está, esse quadro está sendo desenhado, a gente ainda tem uma força muito grande da extrema-direita, a gente tem, enfim, um governo Lula com várias questões, com alguns avanços, com muitas críticas também de outro lado, enfim, vai ser um cenário, parece bastante complexo ainda, né? Mas o que o partido tem como prioridade? Enfim, como é que está a leitura e a expectativa de vocês para 24 a nível nacional? Eu acho que isso que você falou é bem importante. Assim, existe uma ultradireita, extrema-direita no Brasil que tem uma força social, tem base social e tem uma capacidade de uma unicidade impressionante, né? Não é à toa, né? Nós ganhamos por 2 milhões de votos, assim, foi uma eleição muito apertada, apesar de ter sido uma vitória gigantesca. Então, para nós, a prioridade para esse ano, para o ano de 2024, é esse enfrentamento. E a gente sabe como que com mobilização, com unidade, com resistência, é que a gente vai enfrentar a extrema-direita. Mas no ano que vem, nós vamos ter um momento muito importante, que vão ser as eleições de 2024. Porque as eleições municipais, elas são muito orgânicas, né? Você vai no seu vizinho, você vai na pessoa do seu bairro, as pessoas vão falar sobre a vida delas, sobre o cotidiano, sobre o que aflige, como que melhora a vida dela no dia a dia. Então, são problemas muito diretos e concretos e que nos permite ter uma possibilidade muito grande de diálogo com pessoas que estão muito próximas de nós. Então, acho que as eleições de 2024, elas precisam ter essas características de ser, onde for possível, construir a unidade com os outros partidos e desbolsonarizar o Brasil. Acho que esse é o nosso grande desafio, que nós vamos precisar nos preparar para 2026. E as eleições de 24 vão passar por esse processo de medir forças, né? A gente acha que vai ser uma eleição plebiscitária, se o governo Lula estiver bem. É possível que as candidaturas progressistas tenham um resultado muito melhor, e onde, se não for bem, a gente corre riscos, né? Então, acho que ela é uma eleição muito estratégica, muito importante mesmo, né? Que é isso, você vai lá falar com o seu vizinho sobre política. E a gente Quantos prefeitos tem o pessoal tem a, hoje? a gente tem em capital tem um que é o único de esquerda de capital, que é o Edmilson Rodrigues no Pará. E quais são É, as principais desafios aí, prioridades? Tem São Paulo, né, com o Guilherme Boulos, tem uma é, chance a real gente aí. está em primeiro lugar nas pesquisas em São Paulo, então nós estamos liderando com uma folga considerável. Então, nós já estamos em campanha em São Paulo, porque o prefeito atual é um desconhecido completo e ele precisou antecipar as eleições para mostrar quem ele era, porque ninguém nem sabia quem ele era, então ele precisou antecipar. Então, a gente também teve que antecipar e estamos construindo já a pré-campanha. E nós temos a reeleição em Belém, né, que para nós é bem importante, e temos candidaturas que a gente acredita que podem ir ao segundo turno, candidaturas que podem, inclusive, disputar.
que tem a ver com a Kil Tarcísio em Niterói, ou desculpa, no Rio, a Thalíria, e a Camila Valadão também em Vitória. A gente acredita que é uma candidatura muito importante, que vai ter o nosso partido nacionalmente, vai se comprometer com essa candidatura. A gente acha que é uma candidatura muito que expressa uma nova geração, uma novidade na política. Ela é uma mulher negra, uma mulher que faz um mandato impecável, fez um mandato de vereadora também irreparável. Então, ela é um quadro político de toda a nossa confiança e vai ter todo o nosso apoio para fazer a disputa aí em Vitória. As grandes cidades, as maiores cidades e capitais são o principal local, né, de atuação, de eleições, né, embora tenham, obviamente, eleições também no interior, parece que a força do PSOL é muito grande nesses grandes centros, não é isso? Isso. A gente é um partido nós somos um partido que temos mais peso social nas capitais mesmo, mas a gente vai construir candidaturas em interiores também, onde der para ter PSOL, nós vamos ter. E mais especificamente aí no Espírito Santo, a Camila é a nosso grande carro-chefe, vamos dizer assim, vai ser a candidatura mais importante. E na Grande Vitória, nossa tendência é sair com chapas de vereadoras e vereadores. Não é uma tendência de lançar candidatos a prefeito. Pelo menos por hoje, não temos ainda. Pois é, e a expectativa em relação a vereadores também, você tem um prognóstico, uma meta de eleição? Você acha que o partido tem A construído já? gente queria É passar de difícil, né? 100. A gente hoje tem cerca de 60 e poucos. Não sei exatamente o número, mas a nossa projeção é dobrar, pelo menos, assim, passar de 100 e para uns 110 por aí. E como é que É que isso, você é tem olhado? importante, né? O que você tem olhado da política capixaba? Como é que você tem dialogado com o pessoal daqui? Como é que você tem analisado assim essa conjuntura do Espírito Santo dentro dessa conjuntura nacional? Eu acho que a política no Espírito Santo ela está se renovando só de um lado, né? Que é o lado da ultradireita. Então, eu vejo com muita preocupação que a esquerda capixaba ainda tem uma lentidão enorme em renovar seus quadros, né? Eles têm novidades, claro que tem, mas não na velocidade que a gente precisava para reconstruir o Espírito Santo. Então, se a gente pegar os últimos anos, nós praticamente tivemos só 2 governadores nos últimos 20 anos. Então, isso mostra um pouco como que é crítica esse quadro de renovação da política no Espírito Santo e que hoje a renovação mesmo está na mão da extrema-direita. Quem tem de novidade hoje com peso de massa é a extrema-direita, e isso é muito preocupante. Então, acho que é um alerta aí para a esquerda capixaba que a gente precisa se renovar, precisa voltar a ter contato aí com os movimentos sociais, se mobilizar, porque vamos podemos entrar num momento muito crítico de ter um governo bem reacionário, né, nas próximas eleições. Então, é bem preocupante. Provavelmente vai acabar, né, essa domínio Casa Grande Paulo Tung. Em 2026 teremos Mas não pela nossa força, é, entende? exato, Isso que é o grave, exatamente. né? Porque a gente produziu alguma coisa, porque assim, o Paulo Artung foi massacrado pela greve da PM, eu acho que ele nunca mais vai aparecer em público depois disso. Aquela vergonha que foi, aquela coisa horrorosa, ficar trancado em casa. Não sei se o povo lembra disso, eu lembro bem, assim, porque eu tinha que dar aula, eu tinha que atravessar a cidade inteira, assim, foi um momento bem ruim. E ele desistiu, né? E o Casagrande não pode se reeleger, então não é pela nossa capacidade, então isso é muito ruim, né? Não é pela nossa força. 2026 o campo vai estar aberto, mas, enfim, vamos ver o que vai ser construído aí, né? Mas é isso. Obrigado, Paula Corades. Foi Política é Essa, programa quinzenal do Século Diário, produção e locução minha, Vitor Taveiro, apoio técnico do Cauã Elmer aqui nos bastidores
do estúdio 42B. Então, obrigado, sucesso aí nessa jornada que está, né, só começando. Vai até quando o mandato na presidência? Vai até o final de 2026. Então, vou passar por 2 eleições, a de 24 e a de 26. Então, Muitas águas bem para rolar. desafiador. Então tá, Vai. obrigado, sucesso e até logo para Obrigada, quem. muito obrigada mesmo. E eu estou à disposição, viu? Beleza, obrigado pela disponibilidade. Lembrando também, né, para saber mais notícias diárias, análise e outras informações sobre o Estado do Espírito Santo, séculodiario.com.br, todo dia tem novidade. E nos nossos canais, né, YouTube, plataformas de podcast, procure lá pelo Século Diário e acompanhe, receba em primeira mão nossos programas. É isso, até logo.